Aleluia. Saudar os irmãos com a paz de Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, motivo de alegria. Mais um domingo na casa do Senhor, podendo estar entregando a minha adoração ao Senhor nesta noite. Que cada um de nós possa estar entregando o melhor para o Senhor. Não é nada sobre o presbítero Carlos, o presbítero Marcelo, o pastor Nautilho, o missionária Norma, o nosso diácono, né? Nada sobre nós, é tudo sobre Ele. Tudo para Ele. Nós somos aqui apenas ferramenta. Amém? Pedir os irmãos para se colocar de pé, em reverência, né? Quando a gente chega no tribunal, a gente tem que chegar com reverência, né? Para o juiz. E o juiz dos juízes está aqui nessa noite. Pedir os irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 22. Aleluias. Dizer para os irmãos que estão nos visitando nessa noite, que seja bem-vindo, se sinta à vontade, que o Senhor possa falar com os irmãos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticioso, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos oras, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Amém? Os irmãos podem se sentar. Aleluia. Paulo aqui numa viagem missionária, ele vê alguns homens, né, no Areópago ali, falando, ministrando, falando dos deuses, né, em Atenas. Eu creio que Paulo estava vindo de uma viagem e estava esperando Timóteo ali, que ele tinha algo para compartilhar com Timóteo. E Paulo, de uma certa vez, ousado como sempre, ele começa a ministrar sobre o Senhor Jesus. E, segundo os estudiosos, antigamente, Atenas era o ápice, né, de Roma, era a capital, era onde todos se encontravam, eram como se fosse hoje aqui. Sabemos que Sydney não é a capital, mas é um lugar que se concentra a maior população, onde o povo vem mais se divertir. Quando se fala de Austrália, as pessoas focam logo Sydney, né? Por causa do Opera House, por causa da ponte, né? De coisas bonitas que temos aqui nesse país. E assim era Atenas. E existiam muitos deuses em Atenas, muitos altares levantados. Aleluia. Mas Paulo começa a ministrar. E alguns dizem assim, no versículo 17 e 19. E tomando e levaram a Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros
residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Paulo chegou com uma novidade naquela cidade e muitos não entendiam. Alguns falavam: quem é esse paroleiro que está falando? Quem é esse homem que está falando essas coisas? De que ele está falando? Que Deus é esse que ele está falando? Mas Paulo, como era muito ousado, ele era ousado quando ele era Saulo. Antes do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele já era ousado. Do capítulo 9 em diante, quando ele tem um encontro com Jesus, no caminho, que o Senhor faz com que ele caísse no cavalo, e chega para ele e fala: Saulo, por que me persegues? E no momento que ele chega e fala: Rabi, mas a quem eu persigo? Ele fala: a mim que você persegue, Paulo. Que era Saulo antes. Porque Saulo, ele perseguia a igreja. Ele perseguia aqueles que falavam do Nazareno. E no momento que ele teve um encontro com Deus no caminho de Damasco, que ele foi até a rua direita, que Deus levantou o profeta Ananias para falar com ele e falar: vai até a rua direita, porque para mim é um vaso de muito valor. E Paulo ficou muito mais ousado de quando ele era Saulo. E quando ele se encontra em Atenas, esperando Timóteo nas suas viagens missionárias, que ele se depara com aquela situação de vários altares, de vários deuses, ele começa a ministrar. E ele vê um altar falando sobre o Deus desconhecido. E esse altar, alguns anos atrás, há 400 anos atrás de tudo isso, segundo os estudiosos, aconteceu uma mortandade em Atenas. E muitos não sabiam mais o que fazer. Como se fosse uma peste no país, no local. E muitas mortes aconteciam há 400 anos antes. E Paulo começa a ministrar. Quando ele fala: esse Deus ao qual eu falo é o Deus que vocês adoram, mas não conhecem. Porque Atenas havia muitos altares. E há 400 anos antes passaram tantos curandeiros, tantas pessoas levantando altares para deuses estranhos e nada acontecia. Mas Paulo, ele sabia de um homem chamado Epimenides, da ilha de Creta, uma ilhazinha lá no cantinho em Roma. E Deus colocou dentro do coração de Paulo para falar dele. Porque no momento que aconteceu tudo isso, Deus, ele pega e levanta Paulo para falar do Deus desconhecido do altar. Mas seguindo a história do que aconteceu, Epimenides chega até Creta e começa a ministrar. Pega as ovelhas, bota as ovelhas para jejuarem. Vamos fazer um sacrifício. E aconteceu o sacrifício. Contratou pedreiros para construir o altar. E o que Epimenides fez? Colocou no altar ao Deus desconhecido. Perguntaram para ele: para quem que vamos construir o altar? E Epimenides fala: ao Deus desconhecido.
E Paulo vem ministrando sobre isso, sobre o Deus desconhecido. E o povo começa a entender, porque muitos se dobravam diante daquele altar, mas não entendia o porquê que estava se dobrando diante daquele altar. Mas o Senhor levantou Paulo. Assim como muitos outros o Senhor tem levantado. Muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar e o agir de Deus. Se a gente for ver lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, aleluia. No capítulo 1 de 1 Coríntios, no versículo 26, diz assim: porque vede, irmão, a vossa vocação, que não são muitos aos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Se a gente for parar e analisar da maneira que o Senhor nos salvou, nos tirou do lamaçal do pecado, cada um tem uma história, cada um tem um processo. Cada um de nós temos uma caminhada. Alguns mais fácil, alguns as caminhadas mais árduas. Mas que nós nunca viemos perder o foco. Se a gente for parar e analisar e ver a história de Paulo, para Paulo chegar a esse ponto aqui de Atenas e ministrar tudo isso, nós conhecemos a história de Paulo. Paulo era um homem muito inteligente, era um homem eloquente em palavra. Ele diz a palavra, se não me falha a memória, aos Coríntios, que ele se faz de tolo para ganhar os tolos. Mas sabemos que Paulo ele servia aos pés de Gamaliel, foi um homem estudado. Gamaliel era um dos maiores teólogos da época. E Paulo foi estudado. Paulo tinha dupla nacionalidade. E era um homem que tinha um conhecimento. O tanto que Paulo perseguiu a igreja, se você for ver depois do capítulo 9 ali em diante, Paulo deixa de ser perseguidor para começar a ser perseguido. E é assim que as coisas acontecem. Porque muitas das vezes nós, como cristãos, achamos que as coisas é só sombra e água fresca. E algumas pessoas que não são acham que a nossa vida é só sombra e água fresca, mas não é. Renunciar é difícil. O Evangelho é o que eu costumo dizer. Essa palavra aqui, se ela não te confrontar, tem alguma coisa errada. O Evangelho é confronto. O Evangelho ele vai sempre nos confrontar. Vê Paulo, no momento que ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele foi confrontado. No momento que ele estava lá em Atenas, no Areópago, ele foi confrontado. E quando ele chega em Coríntios, aqui no capítulo 1, do verso 26 em diante, ele começa a ministrar. Vede, irmão, a vossa vocação. É tipo assim, dá uma olhada para dentro de você
Nós não éramos nada. Nós não somos ninguém. Quem sou eu? Quem é você? Se hoje nós estamos de pé, é porque a misericórdia do Senhor tem nos alcançado. A Bíblia diz que muitos confiam em carro, outros em cavalos, outros nas forças dos braços. Mas o salmista disse o quê? Mas eu confio no Senhor e faço menção da sua palavra. Glória a Deus. Aonde nós estamos colocando a nossa confiança? Igual os irmãos de Atenas, nos altares de vários deuses, ou somente no Deus desconhecido? Que muitas das vezes adoramos e não conhecemos. Muitas das vezes adoramos e nós vamos nas igrejas, oramos, louvamos, adoramos, mas nós não temos uma vida dentro do nosso lar. Uma vida com Cristo. Porque a igreja começa dentro do lar. O Evangelho de Jesus começa dentro de casa. E o Evangelho, ele sempre vai nos confrontar. Quando o Evangelho parar de te confrontar, tome cuidado. Começa a analisar. A palavra de Deus diz, Jesus dizendo, o meu povo, ele não está dizendo outro povo. Ele não está dizendo outro povo. Ele está falando o meu. O meu povo perece por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Para nós conhecermos o poder de Deus, nós precisamos examinar as Escrituras. Eu estou aqui ministrando, você tem uma Bíblia na mão. É obrigação sua você chegar e falar, irmão, esse negócio aqui está errado. O que você está falando não está batendo com a palavra. É um direito seu. E a hora que eu descer daqui e passar pelo corredor, se você quiser falar, irmão, isso aqui não está batendo. Então a gente vai entrar e vai debater na palavra. Sabe por quê? Porque independente se o pastor fala, o bispo fala, o presbítero fala, cabe a mim e a você examinar as Escrituras. Muita gente está indo, está seguindo um caminho que não é o caminho de Jesus Cristo, por não examinar as Escrituras, pelo que o homem está falando. Não, o pastor falou, então eu vou. Não, não é assim que funciona. Não é porque o pastor falou. Ah, o presbítero falou que é assim. Não, não é assim que funciona. Cabe a você examinar as Escrituras. É como um casamento. A Bíblia fala que o noivo, ele vai vir sobre as nuvens para levar a noiva. Nós somos a noiva. Somos nós a igreja. A Bíblia fala que eram 10 virgens, 5 inércia e 5 eram prudentes. As inércias estavam na festa, na brincadeira, na balada. Não, daqui a pouco o noivo está aí, está tranquilo. E no momento que o noivo veio, as 5 prudentes estavam com as suas lamparinas cheias. E foram pedir azeite emprestado àquelas que tinham. Isso simboliza Jesus voltando. Muita gente não acredita mais
que Jesus está voltando. As pessoas não acreditam mais em céu, em inferno. As pregações dos dias de hoje é só para falar sobre prosperidade, carro, casa, visto, documentos. A única coisa que Jesus prometeu dentro da sua palavra, a única coisa, persevera até o fim, dar-te a coroa da vida. A única promessa de Jesus dentro da palavra é o céu. O céu. Se ele te prometeu alguma coisa por fora, livro de Números. Sou homem para mentir? Sou filho do homem para se arrepender? Jesus, a palavra, Deus falando, prometeria eu e não cumpriria? Ele está perguntando. Se você tem promessa, se Deus te fez promessa, se Deus usou alguém e te fez uma promessa, se Deus falou diretamente com você e te fez uma promessa, prometeria ele e não cumpriria? A palavra do homem sai aqui e cai aqui. Mas a de Deus não. Ele promete, ele cumpre na íntegra. É na íntegra. O homem pode mentir, pode falhar, pode enganar, mas Jesus não mente. Jesus não engana. Jesus não falha. E o que nós temos visto hoje são pessoas. Eu tento evitar falar essas coisas, eu tento até fugir dessa roda, mas eu não consigo. O que nós temos visto nos dias de hoje são pessoas, não são pastores. Não são pastores. Pastor é outra coisa. São homens com credenciais ministerial usurpando da noiva. Ah, não, ele é pastor. Não, irmão. Ah, irmão, mas tu não pode julgar. Tá bom, eu não posso julgar, mas eu posso denunciar. Que negócio é esse? Hein? Não estou julgando, estou denunciando os usurpadores da noiva de Cristo. E o que não está faltando na terra. E as pessoas estão atrás disso. Homem revelando CPF, identidade. Eu sei o número da minha identidade. Eu sei o número do meu CPF. Não preciso de ninguém me revelar. E quem que vai acrescentar na minha vida? A pessoa me revelar o meu CPF? Vai acrescentar em quê? O que eu mais peço ao Senhor é discernimento do seu espírito. E é o que a igreja precisa. É o que a igreja precisa. Não estou dizendo para você que eu estou isento de falha, não. Eu sou homem, sou ser humano. Cada um de nós aqui, nós não estamos isentos de falha. Nós somos falhos, errôneos. Mas quando a gente se prepara e começa a tentar a andar nos caminhos do Senhor, a gente procura ser melhor a cada dia. A cada dia. A batalha é constante. Jesus está voltando, está na porta. Ainda que o mundo não acredite, está na porta. Eu não vejo ninguém, irmão, perseguindo outras religiões. Eu não vejo ninguém querendo queimar o Alcorão. Eu não vejo ninguém querendo queimar o livro da seita de Allan Kardec. Mas a Bíblia todo mundo quer queimar, quer mudar o que está escrito. Está escrito, está escrito, acabou. É o que está aqui. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo hoje,
ontem e será eternamente. A palavra de Deus é inerrante. Ela não falha. Ela não faz curva. Ela não faz curva. E o Senhor, que nós viemos nos dedicar a cada dia. O tempo que você passa dividindo a sua vida e a sua história com alguém, divide com o Senhor. Entra no seu quarto em secreto, fecha a sua porta, senta na beira da sua cama, ou se deita na cama, se joga no chão, começa a conversar com o mestre. Ele está assim, ó, com os ouvidos dele querendo te ouvir o que diz em Isaías. Que os ouvidos dele não estão tapados para que não possa ouvir as suas súplicas, nem as suas mãos encolhidas para que não possa te abençoar. Não é o Senhor que tem afastado de nós, somos nós que temos nos afastado do Senhor. Do que se queixa o homem, dos seus pecados, das suas iniquidades. Do que nós nos queixamos. Quantos bilhões de seres humanos na face da Terra? Olha o privilégio que nós estamos tendo de estar aqui nessa noite de domingo, exaltando, engrandecendo o nome dele. Quantos estão descendo a sepultura nesse momento? Quantos morrendo na guerra da Ucrânia? Quantos morrendo na guerra em Israel? E nós temos a oportunidade de estarmos aqui, exaltando e adorando o nome dele. Aleluia. Glorificado seja o nome. 2 Coríntios, 1 Coríntios no capítulo 3, diz assim, ó. E eu, irmão, não vos pude falar como as espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podes, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais, e não andas segundo os homens, porque dizendo eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais creste, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, nós somos apenas canais. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Cristo. Muitas das vezes, parece tão simples. A gente está aqui, dentro da igreja, pastor Nautílio, Diácono Antônio, presbítero Marcelo, Benzinha, as irmãs ali, minha benção ali, missionária Norma, a missionária aqui também, a outra irmã. O que os seus olhos estão vendo? O que os olhos de vocês estão vendo? Eu. Porque eu estou ministrando e, querendo ou não, vir o centro das atenções. Não é assim? E o que eu estou vendo? Vocês. Certo? Com os olhos carnais. Aleluia. E os espirituais. Glória a Deus. Glória a Jesus. Às vezes a gente fala assim, Soltar sei lá, o irmão trouxe uma palavra,
o pastor dirigiu o culto, o irmão Apolo louvou, o irmão Antônio fez uma oração ali pelas ofertas. Mas você sabe o que está acontecendo no mundo espiritual? Ao nosso favor? Você sabe quantos livramentos Deus tem dado pela tua presença hoje aqui? Você sabe o que Deus tem feito como filho, como parente? Quantos escapes? Quantos milagres? Porque Deus, Ele é assim. Ele é Deus do extraordinário. Ainda que você não veja com seus olhos. Mas aqui é casa de oração. Aqui é lugar de viver milagre. Ah, mas por que não aconteceu comigo? Não aconteceu porque você não tem fé. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera, que a gente acredita, a gente crê. É a fé que muda a história. Está aí Davizinho, milagre vivo. Ponto final. Está aqui, ó, presbítero Carlos, um milagre. Um milagre. Hoje eu estou com 46, falaram para mim que eu não passava dos 18. Olha onde é que eu estou. Milagre. Quantos livramentos Deus tem nos dado pelas estradas. Muitas das vezes eu saio de casa para ir trabalhar. Minha bênção todo dia, ora, desceu da escada, ora. Aí vai ligado, vai orando. E minha bênção em casa orando, eu orando. Você acha que Satanás está satisfeito com as suas atitudes, com a tua presença na casa do Senhor? Não está não. Se ele pudesse, ele devoraria cada um de nós aqui. Não é só que ele fica ao nosso derredor, o Senhor está ao nosso redor, nos guardando, nos livrando. Leva a palavra na tábua do coração. Levanta sua adoração ao Deus desconhecido, ao único, eterno, imortal, invisível, mas Ele é real. Abre a tua boca, fala com Ele, Ele está te ouvindo. Não deixa que as adversidades da vida, as dificuldades da vida, venham abater você e que você não venha enxergar o que Deus tem preparado para você. O que Deus tem preparado para nós é aquilo que os olhos não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem. É isso que Deus tem preparado para cada um de nós. E que nós possamos abraçar. Que essa palavra possa ficar na tábua do coração dos irmãos. Que o irmão possa remoer essa palavra a semana toda. Toda ação causa uma reação. O céu reage da maneira que nós agimos. Muitas das vezes nós queremos ver a reação dos céus, mas nós não fazemos nada para o céu reagir ao nosso favor. Nós não nos posicionamos da maneira que devemos. A igreja começa dentro do lar, dentro da nossa casa. A nossa casa tem que ser um pedaço do céu. A nossa casa tem que ser casa de oração. Quando nós entrarmos por essas portas, nós já vim preparado para entregar a nossa adoração. Aqui nada mais é um local que nós nos reunimos para nos alegrar e exaltar o Senhor. Amém. Muitas das vezes nós pensamos, não que Deus não faça, mas aonde está a palavra revelada é dentro da igreja. Aonde o Espírito Santo de Deus, ele tem liberdade para se movimentar. Glória a Jesus. E muitas das vezes Deus usa o pastor Nautilho, usa o presbítero Marcelo, a missionária Norma, com uma palavra. É que nós temos que ficar ligados. Muitas das vezes nós estamos desligados
instigado dentro da casa do Senhor. Muitas das vezes nós estamos esperando, eis que te digo assim, e Deus está falando dentro da palavra. Muitas das vezes a gente está esperando, pô, o pastor vai trazer uma palavra para mim, mas não é o pastor, é o diácono Antônio que vai trazer uma água para você, um gesto que ele vai fazer, e é Deus trabalhando. Mas a gente temos que estar ligado para entender que Deus está falando. Aleluia. E o lugar principal para a gente ouvir a palavra revelada é dentro da casa do Senhor. Assim como diz a palavra, me alegrei quando dissermos vamos à casa do Senhor. Amém. É o melhor lugar para estarmos. Não deixa de vir. Não deixa de adorar. Não deixa de estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Amém. Porque cada um de nós somos preciosos para Ele. Não pense você que Deus esqueceu. Deus sente a saudade daquele momento lá atrás que você separava um tempo para Ele. Deus sente saudade daqueles momentos que nós nos posicionávamos para conversar com Ele. Muitas das vezes nós não nos posicionamos mais. Nós perdemos tempo mexendo no telefone, né? Todo mundo esperando o bezerro de ouro aí. O bezerro de ouro já está na terra, irmão. Hein? Para não falar a palavra feia, esse desprovido da graça de Deus, chamado telefone. Né? Esse é o bezerro de ouro. Perdemos tanto tempo. Pô, o irmão está falando, mandando recado para mim, não estou mandando recado para ninguém. A palavra corta aqui primeiro em mim. Que estou ministrando, depois vai para a nave da igreja. Primeiro corta em mim. Perdemos tanto tempo assim, ó. 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 O tempo está passando. E muitas das vezes nos separamos um tempo do Senhor. E quando vamos orar, aquela oração bem curta. Aleluia. Glória a Jesus. Tá pensando que eu estou falando só para os irmãos? Estou falando de mim também. Glória a Jesus. Estou falando de mim. No momento que o Senhor, filho, conversar com você, trocar uma ideia. Como é que você quer ouvir Deus falar se você não fala nada com Ele? Hein? Como é que você quer ouvir Deus falar se você não chama Ele para conversar contigo? Aleluia. Fica difícil. Glória a Jesus. É a mesma coisa eu pegar e chamar o pastor Altílio. Pastor Altílio, posso conversar com o senhor? Senta aí. Eu vou falar, ele vai me ouvir. Se ele não quiser falar, ele vai fazer, vai examinar a situação e falar, meu filho, vamos orar. Aleluia. O senhor não é obrigado a falar conosco, mas eu tenho certeza que ele nunca vai deixar de falar com o filho seu. Não vai. Mas cabe a cada um de nós nos posicionarmos para ouvir o Senhor falar. Porque quando ele colocou Paulo, que eu tenho certeza que foi Jesus que colocou Paulo, lá no Areópago, para tu ver, ele estava esperando Timóteo. Deus colocou ele lá. E o povo falando, ele, toma, é o Deus desconhecido aí, que vocês adoram, mas vocês não sabem quem é, pô. É desse Deus que eu estou falando aí. Imagina, a população Atenas. Como assim? O mesmo que acabou com a mortandade, que usou Epimenides lá atrás? É o mesmo? É o mesmo. Uma coisa é você adorar, outra coisa é você ter amizade e intimidade. E o que Deus quer com cada um de nós é intimidade. Que nós venhamos ter intimidade com Ele. Amém? Agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, aleluia.